Fora do governo, há solução. Em 1997, a hoje doutora em educação Clarice Traversini foi a um pequeno município do Rio Grande do Sul, Poço das Antas, investigar as razões de um dado surpreendente. No censo de 1991, o lugar aparecera como tendo analfabetismo zero. Qual a mágica de Poço das Antas? Qual método a prefeitura empregara? Os professores tinham uma formação especial? Era uma conspiração? Não havia nada especial na pequena cidade de colonização alemã. Nenhum programa inovador, nenhuma teoria revolucionária aplicada, nenhum investimento além do convencional em educação. O segredo de Poço das Antas tinha raízes históricas profundas. Como já foi dito, o fluxo de colonos alemães foi pequeno em relação ao de imigrantes italianos ou portugueses. Também foram minoritários os japoneses e poloneses. Contudo, seriam os imigrantes e descendentes de poloneses, japoneses e alemães que mais instalariam escolas privadas e comunitárias no Brasil. Eles não esperaram providências do Estado. Luteranos, budistas ou católicos desembarcaram na América trazendo na bagagem a estima às letras. Poço das Antas, próxima à Westfália, colônia no século XIX, foi fundada por alemães, que garantiram desde o primeiro momento o acesso universal à escola, embora não houvesse ali educandários estatais. Mesmo em ambientes rurais dispersos, onde se encontrasse um pequeno número de famílias, havia um professor mantido por elas, ligado à igreja, mas não empregado dela, e sim um servidor da comunidade. O mais importante deles, o único indispensável. O interventor federal no Rio Grande do Sul, Osvaldo Cordeiro de Farias, contou 1.841 educandários teuto-brasileiros em 1938. No ano seguinte, uma série de decretos da ditadura Vargas trataria de fechar ou limitar significativamente a atuação dessas escolas. Nacionalismo obscurantista e, a julgar pelos textos dos militares envolvidos, pura inveja. Foi um crime contra o ensino, contra uma rede também japonesa, polonesa e italiana, superior aos sistemas públicos estaduais em excelência e capilaridade. O bispo de Santa Cruz do Sul, de 1959 a 1986, Alberto Frederico Etques, relembra a importância do professor, consequentemente da educação, nos povoados rurais de colonização alemã. Por todo o tempo que existiu o professor paroquial, foi ele, quase sem exceção, uma figura exponencial em numerosas comunidades de nossa diocese. Era um homem polivalente e preparado, professor e educador, catequista, diretor do culto dominical, regente do coral e organista, orientador e animador da comunidade, conselheiro do povo, colaborador do clero, pessoa de confiança das autoridades e outras pessoas de responsabilidade, representante e promotor das entidades socioculturais de inspiração católica de então, correspondente, articulista dos jornais e revistas. Era, sem dúvida, a pessoa mais habilitada do lugar e reconhecido como tal. Geralmente, pobre e desprendido, despretensioso, reto, idealista e equidistante de quaisquer facções partidárias. Era o líder inconteste da comunidade. Nele se concentrava a vida cultural, religiosa e associativa da época. Por tudo isso, eram figuras imprescindíveis no lugar. Tanto isso era assim que, já não existindo, até hoje não conseguiu se encher convenientemente o vácuo que deixaram, com não pequeno detrimento da vida comunitária. A parte luterana da comunidade teuto-brasileira liderou o processo inicialmente. Os católicos reagiram, atraindo ordens europeias especializadas em ensino, como os palotinos alemães, os Irmãs de Santa Catarina e os laçaristas e maristas franceses. As duas religiões dialogavam entre si, porém, no interesse comum do ensino. Formaram-se associações de professores com fins de auxílio mútuo, de troca de experiências e edição de material didático. As associações acabariam se unindo para compor o RHGK, em alemão Ruhe- und Hinterbliebene Gehaltskasse, Fundo de Pensão e Aposentadoria.
Os imigrantes davam especial atenção à imprensa. Em 1938, circulavam 37 periódicos, jornais, revistas, folhas, na comunidade teuto-brasileira, 3 deles dedicados especialmente à educação. A revista O Livro Escolar, da Schulbuch, editada em São Leopoldo por uma empresa privada, teve 52 números entre 1917 e 1938. Sua distribuição era gratuita. A redação está nas mãos de pedagogos renomados, anunciava o expediente. O quanto as iniciativas pedagógicas das associações de professores e o próprio exemplo das comunidades teuto-brasileiras, junto ao trabalho das ordens religiosas voltadas para o ensino, influenciaram na melhoria da educação brasileira, é difícil mensurar. Certamente, porém, a abissal diferença contemporânea entre a alfabetização no Sul e no Norte e Nordeste, quadro oposto ao do século XVIII, deve ser posta em grande parcela na conta dessa tradição, herança da Revolução Educacional Prussiana já mencionada. Os alemães não são, nunca foram, superiores geneticamente aos portugueses ou a qualquer outra etnia ou nacionalidade. Nem eram mais letrados originalmente. A motivação de Frederico II, em 1763, para obrigar os camponeses prussianos ao letramento foi ter ficado chocado nas viagens pelo interior de seu reino com a ignorância deles. Nenhum indivíduo de nenhuma herança genética nasce com vocação inata para dominar a escrita. Precisa ser incentivado. Os teutodescendentes do Brasil o foram e ajudaram a incentivar muitos outros brasileiros. Os imigrantes italianos, talvez por falta de exemplo no país de origem, pouco se destacaram na instalação de escolas privadas e comunitárias. Chegaram, contudo, a manter em 1913 396 estabelecimentos de ensino básico, a maioria deles no estado de São Paulo. O governo italiano fornecia material didático e subsídios diretos, mas o sistema de ensino étnico entrou em decadência na década de 1930, antes mesmo da nacionalização forçada. Para efeito de comparação com outras etnias imigrantes, o município de Alfredo Chaves, atual Veranópolis, no Rio Grande do Sul, área de colonização italiana, apresentava em 1906 índice de analfabetismo de 70%. A ampla escolarização nas cidades de italodescendentes é fenômeno relativamente recente e guarda relação com a industrialização e o desenvolvimento econômico dessas localidades. A atuação das ordens religiosas, como os salesianos e da própria Igreja Católica, também ajudou. A prova de que os fatores industrialização e urbanização foram decisivos, porém, é a diferença considerável de alfabetização constatada no censo de 2010 entre municípios de colonização italiana industrial, como Farroupilha e Carlos Barbosa, e os de economia rural, como Antônio Prado e Nova Roma do Sul. A raiz histórica, no caso dos italianos, pesou menos. Absolutamente notável é o caso dos japoneses. Quando imigraram, a Revolução Educacional, obra da restauração Meiji, era recente no arquipélago. No entanto, cerca de 90% dos chegados ao Porto de Santos no início do século XX eram alfabetizados. As famílias enfrentaram situações adversas, muitas privações econômicas nos primeiros anos, mas não deixaram, em nenhum momento, de financiar escolas privadas, comunitárias e de enviar seus filhos a elas. Há incerteza sobre o número de escolas erguidas por comunidades nipônicas. Os números vão de 178 a 486. Os japoneses construíram a escola, equipavam-na e, em seguida, ofereciam o prédio ao Estado em troca da vinda de um professor brasileiro, já que um turno era dedicado ao ensino em japonês, outro às aulas em português. Eles também foram vítimas da nacionalização forçada em 1939, mas se reorganizaram ao final da Segunda Guerra com diversas ações comunitárias em prol da educação dos descendentes. Por fim, o caso polonês. Em 1893, foi editado em Poznan, na Polônia, o compêndio intitulado Manual para as Escolas Polonesas no Brasil. A obra,
com 109 páginas, era de autoria do professor Jerônimo Dusky. A primeira parte é uma cartilha de alfabetização em polonês no método silábico. A segunda é bilíngue, no método fonético. A trajetória de Jerônimo, também músico, é épica. Chegou ao Brasil em 1851, estabelecendo-se na colônia alemã de Dona Francisca, atual Joinville. Em 1863, mudou-se para a Vila do Príncipe, a atual Lapa, no Paraná, em que conseguiu emprego como professor em uma escola pública. Dava aulas em português. A província do Paraná, recebendo imigrantes da Polônia desde 1871, resolveu fundar uma escola específica para eles em 1877, na colônia Orleans, próxima a Curitiba. Jerônimo foi nomeado diretor. Lecionaria em outros educandários públicos de várias cidades paranaenses. Os imigrantes poloneses associados esmeraram-se na pedagogia e na formação de professores. Fizeram imprimir diversos livros didáticos e criaram 2 escolas para mestres, uma no Paraná, outra no Rio Grande do Sul. Era questão de honra para as comunidades que os professores pudessem ensinar bem a língua portuguesa, condição de acesso ao convívio na sociedade brasileira. Em muitos casos, para atingir esse fim, fizeram convênios com o governo do Paraná, com a participação em dinheiro dos imigrantes. Nas escolas comunitárias polonesas, o salário do professor era pago pelos pais, taxa muitas vezes fixada em gêneros alimentícios. O valor atribuído pelos imigrantes e descendentes à educação media-se pelo esforço em sustentar o estabelecimento de ensino, quase sempre com grandes sacrifícios pessoais. É evidente que esses mesmos pais cobravam empenho de seus filhos na escola, não admitindo desleixo ou repetência. Os poloneses valorizavam os livros. Em 1924, tinham 18 bibliotecas volantes. Havia também professores volantes. Em Curitiba, funcionava um internato para filhos de imigrantes que desejassem seguir nos estudos e se preparar para um curso superior. O estabelecimento era uma parceria das comunidades com uma ordem católica. Apesar de o país de origem ser vítima na Segunda Guerra Mundial, o ensino étnico polonês também foi perseguido pelo Estado Novo. Os militares cultivavam estereótipos sobre os membros da comunidade absurdamente qualificados como atrasados, além do preconceito contra as polacas, vistas como naturais sucessoras das profissionais do entretenimento masculino do século XIX. Contando com a conivência de seu ministro da Educação, o intelectual Gustavo Capanema, Getúlio Vargas investiu contra as escolas étnicas. Tentou substituí-las por pesados investimentos em escolas estatais, mas o sistema público não era sombra de seu antecessor, que resistiu no coração e na cultura dos descendentes de imigrantes. Não seria o Estado capaz de sufocar o processo já iniciado. Não conseguiria reduzir um lugar como Poço das Antas a um povoado iletrado como qualquer outro do país. A semente lançada antes gerou a tradição capaz de resistir aos muitos equívocos das diretrizes nacionais para a educação. Se o quadro atual de letramento e ensino no Brasil faz feio ante a realidade de outras nações, algumas delas mais pobres, poderia ser muito pior se não tivesse havido a experiência das escolas étnicas, privadas e comunitárias, e empreendimentos gerados de baixo para cima a partir da valorização do ensino na cultura comum dos camponeses. Enxada e lápis não eram incompatíveis, como muitos pensavam no Brasil no início do século XX. Provaram as comunidades de imigrantes.